que eu tenho observado, né, é que, primeiro, a mídia se baseia principalmente nas pesquisas de opinião para dar peso às candidaturas, principalmente no primeiro turno, quando você tem um número muito grande de candidatos e você precisa dizer quem vai ter mais espaço, quem vai ter menos. A tendência natural é que os candidatos da situação tenham mais espaço, porque já representam o poder estabelecido, e os candidatos que aparecem melhor nas pesquisas também têm um espaço maior do que os chamados nanicos, né? Quanto aos temas, a tendência da cobertura, especialmente quanto mais polarizada e mais agressiva se torna a campanha, é sempre dar um enfoque na campanha negativa, na tentativa de todos os lados de um candidato desconstruir o outro e de puxar os aspectos menos apreciados sobre determinada personalidade, ou sobre o passado do candidato, ou sobre os seus aliados. No mundo inteiro, a cobertura eleitoral ela se dá pelo embate. Por que se dá pelo embate? Porque no embate é que você acaba revelando alguma coisa mais humana, que está por trás do que toda a couraça de marketing tenta esconder das candidaturas, todo o discurso pré-preparado. Se você vai em cima do programático, a tendência é você acabar fazendo proselitismo da campanha. Então, a maneira de você evitar o proselitismo é ir pelo aspecto negativo, com todos os problemas que isso implica. Agora, eu costumo dizer que a campanha eleitoral é o pior momento para se tentar fazer qualquer tipo de debate sério, porque ninguém está afim de fazer um debate sério. Nenhum dos candidatos está afim de fazer um debate realmente programático. Ele está afim de desconstruir o adversário e ganhar a eleição. E para isso, a campanha negativa tem sido um instrumento, como essa campanha está mostrando, mais eficiente do que a campanha propositiva. Eu não diria que a cobertura se faz não é séria, eu acho que ela é muito séria. O problema é que, claro que há interesse do público qualquer pesquisa que você faz, ele vai te dizer que o principal problema do Brasil é saúde, depois educação, depois segurança. Só que o que não é sério são as respostas dos candidatos para essas questões. Porque são respostas que são testadas em grupos de pesquisa, o cara vai dizer exatamente aquilo que o eleitor quer ouvir, não necessariamente aquilo que ele vai fazer. Portanto, não adianta, eu costumo contar sempre a mesma história. Em 1989, eu participei da primeira cobertura da eleição presidencial brasileira e uma equipe na Folha de São Paulo cujo objetivo era cobrir programa de campanha, só isso, mais nada. Nós, inclusive, fomos responsáveis por criar algumas equipes de programa, porque eles não tinham, e diante da demanda por cada vez maior de perguntas, foram criadas essas estruturas nas campanhas para responder às nossas questões. Fizemos isso com relação ao Collor, por exemplo. Nada do que ele disse ele implementou. E tudo que ele disse que ele não faria, ele fez. Então, por isso que eu digo que o debate, a cobertura em cima das propostas dos candidatos, ela tende a ser uma ficção, porque não necessariamente é aquilo que eles vão fazer. A legislação brasileira obriga os meios eletrônicos, principalmente a televisão, a ter uma cobertura equânime, em tempo, para cada um dos candidatos. Isso acaba gerando uma distorção, porque você não pode, é tão engessado que você não pode fazer nenhum tipo de crítica, principalmente na televisão, que as próprias campanhas acabam pautando os telejornais para dizer, olha, meu candidato vai estar a tal hora em tal lugar, aí você manda uma equipe lá, registra o que o cara tinha para falar, dá os 15 segundos para ele e vira quase que um palanque eletrônico, um segundo palanque eletrônico, aliás, com mais audiência do que o primeiro, porque se o eleitor pode, ele desliga no horário do horário eleitoral e ali no telejornal não. Olha, eu acho que há tentativas de mudar a cobertura, de sair do rame-rame, do declaratório, de tentar aprofundar, e eu acho que a maneira que eu particularmente enxergo como a melhor maneira de fazer isso é fazer o que a gente chama de jornalismo de dados, jornalismo de precisão, que é buscar indicadores concretos, tanto nas pesquisas de opinião, para entender as vontades do eleitor, o que soa melhor, o que soa pior, entender as características de quem vota em cada tipo de candidato, até questões programáticas mesmo, para tentar levantar quais são os principais problemas e, a partir daí, a cobertura propor uma agenda para os candidatos e não o contrário. Mas isso é muito difícil, porque você tem que quebrar um esquema que vem há anos, que é pautado de uma maneira tradicional. Eu acho que a insatisfação ela nasce das circunstâncias objetivas. Você não cria insatisfação em ninguém se a pessoa estiver satisfeita. Quer dizer, não adianta você falar mal do governo, seja ele qual for, estadual, municipal, federal, se o cara está satisfeito com o que ele ganha, se o salário dele está chegando até o final do mês e se ele tem uma sensação de que prosperou nos últimos períodos. Se ele deixa de sentir isso, aí sim você tem um caldo de cultura onde a crítica vai progredir com mais facilidade.
Mas a mídia em si, ela não consegue criar um fato do nada. Precisa existir alguma coisa para dar origem àquela coisa, aquela onda, aquela mudança. Eu acho que essa insatisfação ela é um fenômeno ainda mal compreendido. Ele não surgiu aparentemente do nada em 2013, mas obviamente quando você começa a olhar os dados da PNAD, que foram divulgados recentemente do ano passado, Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílio, você já começa a perceber, por exemplo, que essa juventude que foi às ruas é uma juventude que tem uma escolaridade mais alta do que as gerações anteriores e tem uma renda mais baixa. Quer dizer, ela foi prometido para ela que se ela estudasse, ela conseguiria prosperar mais que os pais. Mas isso não tem sido verdade para todos eles, porque o mercado de trabalho consegue acomodar uma certa quantidade de pessoas de nível superior, mas acaba pegando essa mão de obra que está super qualificada para funções de nível médio ou de nível de ensino fundamental. E isso, obviamente, deve ter gerado parte da insatisfação que a gente viu se transformar em protestos.